Está presente entre nós e Ele certamente está interessado no nosso coração. Ele está interessado nas nossas intenções, muito mais do que nas nossas palavras. Ele quer o nosso amor e a nossa devoção a Ele. Então, ore ao Senhor, seu Deus, e se prepare para esse momento de adoração em comunidade. Senhor, nosso Deus bendito, Pai amoroso, nós te damos graças nessa noite, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e elas são a causa de nós não sermos consumidos, Senhor. Pai, o nosso coração se enche de indizível alegria pelo fato da sua fidelidade, do teu caráter, da tua solidez, das tuas promessas que não podem mentir, Senhor. Te damos graças pela tua boa mão que tem nos conduzido diariamente, que tem conduzido a Betel. Muito obrigado, porque nós temos visto de uma maneira muito nítida a tua condução, o teu pastoreio, o teu cuidado. O zelo do Senhor dos Exércitos tem estado conosco. Muito obrigado por essa igreja, muito obrigado pela liberdade que nós temos para que em comunidade possamos te adorar, levantar as nossas mãos, abrir os nossos lábios. Ó Senhor, o que nós desejamos é que tudo que vamos fazer aqui nessa noite possa externar, possa testemunhar do nosso amor e do nosso desejo de te servir e te agradar. Que os nossos olhos nessa noite estejam colocados em Ti, e que tudo que fizermos seja para o louvor da Sua glória. Esteja conosco, continue conosco, falando aos nossos corações. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Os nossos avisos, irmão Eudes. Ei, queridos, tudo bem? Boa noite. Quero dizer para você que não pôde vir hoje de manhã, que você perdeu. Nós tivemos um culto muito abençoado, viu, pastor Levi? Você e Evane perderam. E aquelas emoções que nós vivemos aqui, porque foram muitas emoções, né, pastor Pedro? Vocês perderam e não vão poder viver. Sinto muito por você. Mas foi bênção demais. Nós tivemos testemunhos, tivemos a ceia, recebemos vários irmãos como membros da igreja. Foi muito gostoso, um café delicioso. Tinha até pizza no nosso café da manhã. Pizza autoral, assim, não é qualquer pizza não, tá certo? Então foi muito gostoso. É muito importante você que vem só à noite também, viu, pastor Levi? Vi também no culto da manhã. Estou brincando com ele porque ele não veio hoje, mas ele sempre vem pela manhã também. A gente tem que pegar alguém, né, pastor Pedro? Mas enfim, foi bênção demais e é muito gostoso a gente estar em comunhão. Os avisos, a Esther está passando ali, são aqueles rotineiros, mas eu quero dar destaque para dois. Um é o nosso Natal Solidário. Se vocês olharem aqui para a minha direita, vocês vão ver que nós já temos aqui, ó, panetone, tem caixas de doces, tem biscoito recheado, já tem um tanto de coisa. E a data para a gente trazer seria hoje. Por quê? Porque a gente tem que passar isso para o pastor Evandeci, que vai levar. Mas se por acaso você se esquecer, hoje de manhã eu esqueci minha sacolinha com os doces lá em casa, pastor Pedro. Aí eu falei, puxa, mas eu ainda tinha hoje à noite para trazer e eu trouxe. Então, se você é como eu, que às vezes se esquece, pensou em doar, mas não pode, você pode doar em dinheiro, e também você pode dar um jeito de trazer para mim. Liga para mim, me dá o seu contato, fala, ó, irmão, eu queria trazer, não trouxe, mas quero que você chegue lá, porque a gente tem até o dia 5, terça-feira. Então, eu tenho até amanhã para recolher com você, tá bem? E também, meu negócio é ali na Floresta, você pode deixar lá também, Rua Araxá 576, e abençoar essas famílias. São mais de 60 famílias, o pastor Pedro trouxe esses dados aqui para a gente, e são pessoas carentes. São pessoas carentes que precisam do nosso apoio. Tá certo? O outro aviso, eu falei dois, mas a Esther acabou de colocar um ali que eu não posso deixar de falar dele. O outro aviso que eu tenho é a nossa cantata de Natal, que vai ser dia 17, tá certo? Você precisa vir
e precisa trazer alguém com você. Tá bem? Vai ser bênção demais. É na parte da manhã que vai acontecer a nossa celebração, né? Na hora da EBD. Olha lá, pastor, quem chegou? Chegou dois, gente boa lá. Tá vendo? Sejam bem-vindos, João e Washington. Eu estou dando destaque para eles ali, porque eles estão devendo essa visita há muito tempo. São amigos nossos, fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Mas o nosso acampamento está chegando, gente. Nosso acampamento está chegando, você não pode ficar de fora. São apenas 120 vagas. Nós já temos, pela minha lista, a gente já está chegando a uns 70, então você tem que correr e fazer logo a sua inscrição, tá certo? R$450. Se você começando a pagar agora, dezembro, janeiro, fevereiro, você vai pagar de 3 vezes, tá bem? E faça um esforço para estar com a gente. Não fica de fora disso, não. Reorganize a sua vida, porque é um marco no nosso ano eclesiástico. Nós vamos trabalhar o nosso tema, que é... O que está escrito lá? Fala para mim. Deixa eu ouvir vocês falarem, numa voz forte, vamos ver. Ainda está fraco, acho que dá para melhorar isso aqui. Vamos falar outra vez? É isso aí. Nós já estudamos o nosso Ragu, agora nós vamos estudar construindo uma igreja sustentável, não é? Vai ser bênção demais, você não pode ficar de fora, tá bem? Vai ser bênção. Vamos louvar? Vamos adorar hoje com Layara e sua equipe? Hoje é Douglas e sua equipe. As pessoas estão assim assustadas, porque o Douglas, você já viu, né? Toca bateria, piano, teclado, está no som, bênção pura. Agora eu quero ver ele cantando hoje. Boa noite, irmãos. Nós vamos começar o nosso momento de louvor e adoração hoje cantando uma música chamada Ele Continua Sendo Bom. Essa música fala sobre a fidelidade de Deus, fala sobre como nós temos, né, a obrigação, né, e por amor, nós confiamos em Deus, independente de qualquer circunstância da nossa vida, independente se nós estamos passando por períodos tranquilos ou se nós estamos passando por períodos complicados. Ainda assim, a gente confia que Deus é bom o tempo todo. Então, eu gostaria de convidar os irmãos para ficarem de pé, para a gente começar o nosso momento de louvor e adoração. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua
continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Enquanto nós continuamos nosso momento de louvor, eu gostaria de convidar aqueles que vieram preparados a trazerem seus dízimos e as suas ofertas. A gente tem um gasofilácio menorzinho ali em cima que é destinado a missões. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és de digno todo louvor, de todo louvor. Seguirei, Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei pra sempre, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és de digno todo louvor, todo louvor. seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei pra sempre, pra sempre. e eu canto, te louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Tu és A santo, cruz dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És e eu o alfa, danço, o ômega, me início e prostro fim, Salvador, diante Messias, Tu de és ti. tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Amém. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse dia, por essa noite, por esse culto, porque o Senhor já tem falado conosco, o Senhor falou conosco durante a nossa oração, os avisos, agora durante o louvor, e eu lhe peço para que o Senhor continue a falar conosco, Deus, que o Senhor abra o nosso coração, para que ele seja terra fértil, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer essa noite, Deus. Muito obrigada por todos os dízimos, todas as ofertas que foram entregues no teu altar. Obrigada por cada irmão que está aqui essa noite para ouvir da tua voz, Senhor. E peço para que o Senhor os abençoe, continue cuidando deles, abençoando as suas famílias e que eles possam realmente confiar, Deus,
que o Senhor é bom independente de qualquer circunstância, independente de qualquer coisa. O Senhor derramou um amor e uma graça em nossas vidas que nós não temos nem como mensurar, Deus. Muito, muito obrigada por tudo que o Senhor já fez por nós. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E
nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Ah, tá. Agora estão me ouvindo bem. O Carlos está aqui? Ô Carlos, não desce não, meu filho. Nós vamos aproveitar e vamos orar por você. Esse é aniversário hoje, né? Não podemos deixar de esquecer, né? Deixar de lembrar. Não, é dia 6. É dia 6, mas está dia 3. Mas está dia 3 lá no nosso. Eu pedi ela para dar uma... Mas vamos orar assim mesmo, né? Com certeza. Vamos orar assim mesmo. É aniversário também de casamento do Neuber e da Natália? É isso, Natália? Cadê o maridão? Ah, vem cá, Neuber, vem cá, Natália. Vamos orar, aproveitar também. Invocar a bênção do Senhor sobre... com certeza. A Natália é um casamento. Deus deu para ela o ministério, né? É o ministério. Vem para cá. Vem cá. Você não orou muito? Exatamente. Vem cá. Vamos orar. Irmãos, vocês são muito amados, viu? Vamos orar por esse. Irmãos, se tiver liberdade, estenda as suas mãos. Senhor, muito obrigado pela alegria que nós temos de participar dessa igreja. Muito obrigado, porque a igreja não é um grupo de amigos que nós escolhemos, mas é um grupo de irmãos que o Senhor escolheu para nós. E te damos muitas graças por ter escolhido esse casal tão abençoado, Neuber e Natália, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles, em todas as áreas, que eles possam experimentar de forma muito clara da tua bondade, do teu amor. Assim também recebe nossa gratidão pelo precioso Carlos, mais um ano de vida na sua presença, Senhor. Abençoe não apenas ele, mas também a Raquel, o Kaique, essa família. Que a bênção da prosperidade, Senhor, da sua saúde, possa estar diante de Ti, Senhor, e só possa abençoá-los de forma rica e poderosa. Recebe nosso louvor e gratidão, no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deus abençoe, amém. Amém, irmãos. Muito bem. Muito bem, abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler hoje Mateus, capítulo de número 25. Quero aproveitar e agradecer a presença de todos aqueles que nos visitam. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus possa abençoar o coração de cada um dos irmãos. Nós vamos ler a partir do verso 1. Nós vamos ler a parábola das 10 virgens. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 25. Leremos a partir do verso 1. Amém? Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia.
Ó, tem os irmãos da misericórdia aí. Muito bem. Irmãos, como nós temos aprendido aqui na nossa igreja, nós entendemos que o que é inspirado é o texto bíblico que nós iremos ler. Muitas vezes a gente fica esperando inspiração no comentário que o pastor irá fazer. Mas o que é inspirado é o texto bíblico. Então preste atenção na leitura, porque certamente, à medida que formos lendo essa parábola, Deus quer falar com você. Então, vamos fazer essa leitura com o coração e a mente muito aberto. Diz assim o texto, Mateus capítulo 25, verso 1. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para suas lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar o óleo, inclusive de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordados pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-me-nos um pouco do óleo para as nossas lamparinas, porque elas estão apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem o óleo para vocês. E quando estavam fora comprando o óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete do casamento, e a porta logo foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não vos conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora da sua volta. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor Deus bendito, te damos graças mais uma vez pela tua palavra que foi lida. Te pedimos nessa noite a tua inspiração, a tua graça, a tua bênção. Ó Senhor, não apenas para o pregador, mas também para cada um dos ouvintes, Senhor, que as nossas mentes estejam atentas para compreendermos a tua palavra. Mas também ajuda para que os nossos corações sejam um terreno fértil, para que a tua palavra possa cair e produzir muitos frutos para a sua própria glória. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos numa série de mensagens sobre as parábolas de Jesus, e nós temos aprendido nessa nossa caminhada que Jesus é o mestre dos mestres, e a sua forma preferida de ensinar o povo sempre foram as parábolas. As parábolas são comparações. Geralmente Jesus lança mão de um elemento muito conhecido do povo para trazer luz para um elemento desconhecido. E aqui ele usa, mais uma vez, um elemento muito conhecido da comunidade judaica, que era o casamento. Nós aprendemos também que quando Jesus pregava por parábolas, ele tinha 2 públicos, o público feminino e o público masculino. Então, se os irmãos forem muito atentos, os irmãos vão perceber que existem parábolas que Jesus fala diretamente para o público masculino, por exemplo, a pesca e tudo mais, né? A semeadura, que faz muito parte ali do imaginário do homem judeu. Mas também Jesus usa algumas parábolas, conta algumas parábolas para o público feminino. Por exemplo, a mulher que coloca o fermento ali na massa do pão, não é? E tudo mais. E aqui, essa parábola, Jesus contou, claro, para todo o público, seus ouvintes, mas as mulheres entenderam muito bem
toda essa dinâmica aqui do cerimonial, porque essa era a parte das mulheres numa cerimônia de casamento. Eu sei que o pastor Levi, já uns 2 meses atrás, pregou sobre essa parábola, não foi, pastor? Mas nós temos aprendido também que as parábolas de Jesus são como grandes casas, não é? Então, essa também é uma daquelas parábolas que você entra pela porta principal. O pastor Levi trouxe aqui uma interpretação, talvez a principal interpretação desse texto, mas como é uma casa muito grande, com muitas janelas e muitas portas, hoje nós vamos contar essa parábola também, entrando por uma outra porta, e abrindo novas janelas, e a nossa oração é que Deus fale ao nosso coração também. Muito bem. Mas antes da gente pensar um pouquinho nessa parábola, a gente precisa fazer a seguinte pergunta: o que motivou a Jesus contar essa parábola? Jesus não era apenas um contador de histórias, irmãos. Ele contava histórias com objetivo. Ele não dava ponto sem nó. Essa é uma questão importante, não é? E o que nós temos aqui nesse bloco de Mateus? A partir do capítulo 24, Jesus introduz um tema muito importante, que é conhecido como o sermão escatológico de Jesus, onde ele vai falar dos fins dos tempos. Ele passeia com os seus discípulos ali, pelos aqueles templos, aquelas construções grandes, ele vai instigar os discípulos, dizendo: olha, chegará um dia que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E isso foi, assim, o ponto de contato para os discípulos perguntarem para ele: Senhor, quando acontecerá o fim dos tempos? Quais são os sinais que irão preceder a sua vinda? Importante dizer que para o judeu, o final dos tempos, irmãos, não tem absolutamente nada a ver com esse imaginário hollywoodiano que eu e você muitas vezes estamos acostumados. Porque se você é um assinante da Netflix, já assistiu vários filmes ali de fim de tempo, você vai ver que ali, no final do tempo, é tudo uma catástrofe, não é assim? É terremoto, não é? Nós temos ali, ou então o mundo vai acabar por uma enchente, ou então é um meteoro que vai vir colidir com a Terra e aí a vida vai se extinguir e tal. Mas dentro da teologia, eu posso dizer da teologia judaico-cristã, fim do tempo tem a ver com fim de era. A expressão aion, fim daquela era, daquela etapa. Para o judeu, a consumação de todas as coisas não é a destruição do mundo, mas, pelo contrário, é a renovação de todas as coisas. É a restauração de todas as coisas. Então, os discípulos estavam querendo saber, sobretudo porque eles estavam debaixo de um jugo pesado do Império Romano, e eles tinham um clamor pelo Messias, porque existia uma promessa messiânica que, quando o Messias viesse, ele iria libertar o povo do jugo, não é? Da escravidão. Então, eles queriam saber: Senhor, quando será que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Quando será o fim dos tempos? Então, Jesus, no capítulo 24, ele vai então discursar acerca das doutrinas das últimas coisas, a partir da sua perspectiva. Então, ele vai dizer que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada no templo. Ele vai falar das perseguições que os discípulos iriam sofrer por amor ao nome dele, não é assim? Seriam levados diante dos magistrados, dos homens poderosos, por amor ao nome de Jesus. Eles seriam perseguidos, alguns seriam, inclusive, mortos. Jesus vai dizer também que no final dos tempos, como sinal, nós teríamos também, assim, guerras, nós teríamos rumores de guerras, nós teríamos sinais também na natureza, terremotos e tudo mais. A gente pode colocar aqui tsunami, uma série de coisas que aconteceriam, que precederiam a volta de Jesus. Mas é muito interessante, meus irmãos, porque, não obstante a Jesus dizer de todos esses sinais e falar que no fim o Filho do Homem iria aparecer nos céus, sobre as nuvens, com poder e grande glória, né? No final do capítulo 24 ele vai falar isso, e ali todo o olho iria vê-lo e tudo mais. É muito interessante que ele responde, depois desse discurso maravilhoso, lindo. Eu imagino que os discípulos estavam assim, já com a cadernetinha na mão, querendo uma data,
querendo uma agenda, querendo assim, tudo certinho para dizer, olha, quando será a consumação? Será daqui a 3 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos? Porque a gente precisa disso, né, gente? A gente precisa se planejar, não é assim? Eu não sei se você tem essa necessidade. Eu gosto de saber as coisas com antecedência, porque sabendo com antecedência, eu consigo me planejar hoje. Saiba o que vai acontecer no futuro e você, então, consegue estabelecer uma agenda para hoje. Mas olha só como Jesus responde, depois desse discurso todo, a pergunta dos discípulos. A pergunta dos discípulos foi, quando será a sua vinda? Nos dê uma data, nos dê um momento, nos dê algo concreto para que eu possa esperar o Senhor. Verso 36, Jesus vai responder dizendo, leia na sua Bíblia, Mateus 24, verso 36, depois desse discurso maravilhoso, Jesus diz, contudo, ninguém sabe o dia nem a hora que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Eu acho que foi um banho de água fria, assim, na expectativa dos discípulos, né? E aí Jesus, como eu disse, ele não dá ponto sem nó, dentro desse contexto, então, ele conta essa parábola, a parábola das 10 virgens, porque já que nós não sabemos nem o dia, nem a hora, nós precisamos tomar uma decisão em relação a isto. Isso, irmãos, nos faz pensar uma coisa, se nós não sabemos nem o dia, nem a hora, aqui vai uma primeira observação, uma primeira aplicação dessa nossa introdução. Isso nos faz pensar que na vida cristã, saber as coisas é muito importante. Nós precisamos saber, nós precisamos conhecer a nossa fé, nós precisamos conhecer o caráter do nosso Deus, nós precisamos conhecer a vontade de Deus para nós, nós precisamos, inclusive, que Deus fale conosco de forma individualizada acerca daquilo que Ele planejou para as nossas vidas. Então, conhecer é importante para o cristão. Mas também, de acordo com a fala de Jesus, conhecer é importante, saber é importante, mas não saber também é importante. Nós precisamos saber, e Deus vai nos informar, Deus nos fala na sua palavra, Deus dirige o seu povo, Deus não deixa o seu povo na escuridão, Ele é a luz que ilumina o nosso caminho, mas também faz parte da fé o não saber. A fé, portanto, é a combinação de saber aquilo que Deus quer que nós saibamos, da luz que Ele quer que nós tenhamos, mas também a fé implica você não saber algumas coisas. Irmãos, e isso na nossa vida prática é a pura verdade. Existem coisas que nós sabemos que é vontade de Deus para nós, e nós cremos nessa vontade, mas existem coisas que nós não sabemos. E nos conformar a essa realidade, irmãos, nos faz perceber a nossa criaturidade. Que nós somos criaturas, nós somos limitados. Nós jamais iremos saber o todo do mosaico. Nós jamais iremos conhecer o todo da nossa história. Nos é privado esse tipo de conhecimento. A palavra do Senhor diz, o salmista vai orar no Salmo 119, verso 105, quando ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você pensar que naquela época a lâmpada iluminava só uma parte do trajeto, é justamente isso. A lâmpada de Deus é para nós naquele dia, naquele momento, naquela fase da nossa vida, mas Ele não ilumina o todo da nossa história. Existem coisas que nós nos lançamos sem saber. E fazendo essa reflexão, eu me lembrei, para trazer como uma ilustração para os irmãos, eu me lembrei quando eu estava me preparando para casar. E todo jovem
que já está com mais de 5 anos de namoro, deseja um dia se casar, não é assim? E eu estava com vontade de me casar com a Viviane, muito apaixonado por ela, como sou até hoje, mas sem muita perspectiva financeira e tudo mais. Mas eu fui ao Senhor em oração dizendo: Senhor, eu quero me casar com a minha esposa, o que eu faço? Porque as contas vão chegar e eu não sei se eu vou ter como pagar. E a palavra do Senhor para mim foi justamente essa: meu filho, você pode se casar. Um parênteses, eu estou falando da minha experiência, não use isso para você, não é? Na época eu estava desempregado e tudo mais, uma situação difícil. E Deus falou comigo: olha, meu filho, você pode se casar porque nunca vai te faltar nada. Eu não vou deixar faltar nada para você. Então, existia uma coisa que eu sabia. Eu sabia que Deus era fiel. E eu sabia que Ele havia me prometido que não iria faltar nada. E eu me casei. Mas só que tem um detalhe. Eu não sabia nem o quando, nem o como isso ia acontecer. Como que Deus iria fazer para suprir as minhas necessidades? As portas que Ele iria abrir para mim. Portanto, a fé, ela coexiste com essas duas realidades. Você saber e agir de acordo com aquela luz que Deus está te dando, mas existem elementos que você jamais irá saber. Quando eu olho para trás, eu vejo: ó Senhor, você é fiel, você tem cumprido as suas promessas. Mas quando eu olho para o futuro, eu falo do meu sustento, eu falo: Senhor, o Senhor ainda cumprirá as suas promessas, porque eu creio que o Senhor tem me sustentado até hoje, irá me sustentar amanhã, como e quando eu ainda não sei, mas eu sei que Ele fará, porque Ele é fiel. Muito bem. O que essa parábola, então, ensina para mim e para você, já pensando aqui na sua aplicação? A primeira coisa que a gente precisa entender é que essa não é uma parábola sobre o futuro, mas é uma parábola sobre o presente, sobre como nós devemos viver aqui e agora. Irmãos, é verdade que nós precisamos nos preocupar com o futuro, mas é igualmente verdade, eu diria que ainda mais importante, nós precisamos adquirir de Deus sabedoria e conhecimento para viver aqui e agora. Talvez esse seja o grande dilema das nossas vidas, e talvez você esteja sentado aí no banco com esse dilema: Senhor, como eu vou viver agora? Eu preciso tomar decisões. Eu tenho uma série de caminhos à minha frente, muitas portas eu posso entrar. Senhor, qual dessas portas eu entro? O que eu faço com a minha vida? Que rumo eu vou dar à minha vida? Portanto, essa parábola, irmãos, ela não nos fala do futuro apenas, mas ela nos fala muito mais do nosso presente. Ela fala das nossas decisões aqui e agora. E o que nós podemos aprender com essa parábola? A primeira coisa, como nós já enfatizamos, é que nós sabemos sobre essa parábola que Deus irá cumprir todas as suas promessas. Não existe absolutamente sombra de dúvidas que quando Jesus afirmou que Ele iria voltar, Ele vai voltar. Os discípulos não tinham dúvida nenhuma acerca da promessa do Senhor. Irmãos, aqui está um ponto importante da nossa reflexão nessa noite, uma aplicação para as nossas vidas, algo que nós não podemos perder de perspectiva nos momentos de indecisão, é justamente esse ponto. Deus é fiel. Deus não muda. Todas as suas promessas possuem o sim e o amém. Ele é aquele que abre as portas e ninguém fecha. Ele é aquele que fecha as portas e ninguém abre. Nós precisamos saber, e isso nós podemos saber, acerca do caráter do nosso Deus.
como nós enfatizamos aqui, domingo após domingo, o nosso Deus não pode mentir, gente. Ele não pode falhar. Ele é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor da história. Ele tem toda a história em suas mãos. Ele controla todas as coisas, como nós aprendemos no Salmo 121. Ele governa todas as coisas. Então, se tem algo importante para nós, é não perdermos de perspectiva o Senhor, nosso Deus, ou ainda de uma forma mais personalizada, o Senhor, o meu Deus, o meu Pai, o Abba, Ele está no trono, Ele tudo governa. Ele tem a sua agenda, Ele tem o seu tempo, e nenhum tio da sua palavra vai cair por terra. Todas as suas promessas, sejam elas para o mundo, sejam elas para a igreja, e sejam elas para a nossa vida, todas as suas promessas irão se cumprir. Disso nós sabemos. Basta você ler a sua Bíblia. E mais uma vez, irmãos, eu sei que eu estou pregando para a maioria aqui nesta noite, eu sei que vocês são crentes, mas nós precisamos ser evangelizados com as boas novas da palavra de Deus, porque nós nos esquecemos do caráter de quem Deus é, e como nós somos valiosos para Ele, das suas promessas e dos seus planos. Nós podemos nos esquecer das promessas de Deus para nós, mas Deus jamais se esquece. E Ele cumpre cada uma delas. Então, disso nós sabemos. Agora, também existem coisas que nós não sabemos. E nós não sabemos quando Deus irá cumprir as suas promessas. E também não sabemos como Ele fará isso. Jesus prometeu que irá voltar. Sim, Ele voltará. Quando? Não sabemos. Como isso acontecerá? Não sabemos, mas Ele voltará. Jesus prometeu algo para você. Você tem palavra de Deus na sua vida? Se Ele prometeu, e você agora se lembra dessa promessa, não importa a data que essa promessa foi feita. Essa promessa pode ter sido feita há 3 décadas atrás. Mas se foi o Senhor que falou com você, se você ouviu de Deus, essa promessa irá se cumprir. Quando nós não sabemos, como nós não sabemos, mas nós precisamos descansar no caráter amoroso de Deus, sabendo que as suas promessas, todas elas, embora nós não saibamos, todas elas irão se cumprir a nosso respeito. Irmãos, e isso nos dá uma segurança enorme, porque o nosso futuro, o nosso presente não está nas nossas mãos. Muitas vezes nós ficamos tão fragilizados e nos sentimos tão fracos diante das lutas e das tempestades desse mundo, seja por conta de uma saúde um pouco debilitada, seja por questões familiares que parece que difíceis de serem consertadas, seja por relacionamentos que parecem tão irreconciliáveis, talvez uma frieza que se abateu no nosso coração, não é? E às vezes a gente acha que é tão pesado, é tão difícil, Senhor, como a sua vontade vai se cumprir. Mas, meus irmãos, a força do cumprimento dessa palavra e dessa promessa está em Deus e não em nós. Diante dessas duas observações e diante da parábola que nós lemos, a pergunta que nós vamos responder nesses 10 minutos finais é: e agora, diante de tudo isso que nós estamos ouvindo, como nós vamos viver? Como nós viveremos diante daquilo que nós sabemos de Deus e também daquilo que nós não sabemos de Deus? E aqui vai 2 pontos importantes para nós nessa noite. Acerca do saber. O saber, ele é o nosso amigo porque ele nos dá esperança. Irmãos, nós falamos na semana passada
que as pessoas desse mundo estão desesperadas, porque elas não têm uma âncora, uma rocha firme para colocar nos seus pés. Mas nós não. Deus é a nossa rocha. Nossos pés estão ancorados nele. Conhecer o seu caráter, conhecer a sua fidelidade, conhecer as suas promessas nos dá esperança. Esse é o benefício do conhecimento, mas o não saber nos estimula à perseverança. Talvez seja esse aqui um ponto principal da parábola das 10 virgens. Elas não sabiam quando o noivo viria, e por isso elas precisavam estar perseverantes. Irmãos, e essa esperança e essa perseverança não tem absolutamente nada a ver com uma inércia espiritual. Muitas vezes a gente pensa o seguinte: se Deus tem as suas promessas, se Deus vai cumprir as suas promessas ao meu respeito, se Deus tem os seus caminhos, se Ele é soberano, se Ele é o Senhor da história, então eu vou ficar de braços cruzados, esperando as suas promessas se cumprirem na minha vida. Mas a palavra do Senhor nos ensina em vários textos que a esperança e a perseverança, de forma alguma, são atitudes passivas, mas são atitudes ativas. Porque se nós temos a esperança de que Deus irá cumprir as suas promessas a nosso respeito, nós trabalhamos nesse sentido. Se nós temos da palavra de Deus, da sua promessa, que Deus irá salvar os nossos familiares, nós não ficamos de braços cruzados, esperando que um anjo desça do céu e bata lá na porta do meu familiar e diga assim: olha, abre o seu olho e vai para Jesus. Não, nós também ativamente cooperamos com Deus. Irmãos, a fé cristã é uma fé de cooperação. A graça, ela é o contrário de merecimento, mas não de esforço. Nós nos esforçamos para receber a graça de Deus. Se Deus nos deu, por sua graça, as suas ricas promessas, nós agora, porque recebemos dessa mesma graça, nós nos esforçamos e nós cooperamos com Deus para que as suas promessas se cumpram na nossa vida. E quando essas promessas parecem demoradas, meus irmãos, e cá para nós, o relógio de Deus nem sempre anda na mesma sincronia que o nosso. Não sei se você tem esse problema com o relógio de Deus. Eu, às vezes, fico querendo acelerar o relógio, e Deus deve dar gargalhada, dizendo: ah, meu filho, você não sabe nem o que vai acontecer daqui a 10 minutos, você quer me ensinar a governar o universo, a governar a sua vida, né? Mas a gente fica querendo acelerar os processos, né? E nós, muitas vezes, não entendemos que Deus tem o seu tempo. É por isso que nós precisamos perseverar. É por isso que nós não podemos, de forma alguma, deixar de estar diante do Senhor, de caminhar em direção àquilo que Ele já nos revelou, com a luz que nós temos, com perseverança, meus irmãos, aguardando até que Ele venha. Tem uma música do Palavra Antiga, não sei, alguns aqui conhecem o Palavra Antiga? Conhecem, né? Tem uma música que diz assim: quando tu virás, eu não sei, mas esperarei. Não tem, Natália? Né? Ele fala: aleluia, espero em ti. Espero em ti. Ele diz: quando tu virás, eu não sei. Eu sei que tu virás. Eu sei que tu fez a promessa, o Senhor é fiel. Quando tu virás, eu não sei. Mas o que eu faço agora? Esperarei. Porque esperar também, segundo a palavra antiga, é caminhar. Muito bem. Qual é a lição única que a gente tira dessa parábola, então, para nós nessa noite, pensando que amanhã é segunda-feira e pensando que nossa vida está diante do Senhor? Nós tiramos a seguinte lição dessa parábola das 10 virgens. A lição é: Deus nos quer totalmente para Ele. Se você ler essa parábola das 10 virgens, você vai ver que nós tínhamos ali 10 virgens
que eram 10 damas de honra que acompanhavam o cortejo ali do noivo. Havia o noivo, a noiva e as damas de honra. E essas damas de honra tinham uma incumbência de estarem preparadas para quando o noivo viesse. Na nossa cultura, a noiva que vai até o noivo, né? Mas na cultura judaica é o noivo que vai. Então, quando o noivo viesse, essas virgens, essas damas de honra, precisavam estar atentas para acender suas tochas, porque se ele viesse à noite, elas conseguiriam ir pelo caminho, né? Então, esse texto aqui nos fala justamente dessa ideia de que nós precisamos estar vigilantes 24 horas por dia. E isso, irmãos, nos leva à segunda conclusão. Todos os dias, em todo lugar, em todo o tempo, o cristão não tem o direito de deixar o seu Senhor e fazer outra coisa além daquilo que Ele já ordenou que nós fizéssemos. Nós não temos mais o direito, nós que já temos a nossa vocação dada por Deus, nós temos o nosso chamado dado por Deus, nós temos a tarefa que o Senhor nos confiou. Nós não temos o direito, meus irmãos, de deixarmos o chamado de Deus para o lado e cuidar das nossas vidas. Nós precisamos entender que a partir do momento que Cristo se assenhorou das nossas vidas, Cristo nos chamou e nós fomos comprados pelo seu precioso sangue, nós explodimos com a nossa agenda e agora a nossa vida precisa ser consagrada ao Senhor em todo tempo, em todos os lugares, em todos os momentos, para usar aquela expressão que nós gostamos do Martinho Lutero, nós precisamos viver corandeu. Portanto, nós não temos o direito de dar um hiato na nossa agenda e dizer, eu vou dar um tempo agora para a minha vocação, eu vou dar um tempo agora para a vontade de Deus que eu sei que existe para a minha vida, eu vou me envolver agora com os meus negócios, eu vou agora construir a minha história e eu vou deixar o meu chamado, eu vou deixar aquilo que eu sei que Deus quer que eu faça de lado. Nós não temos esse direito, meus irmãos. Aquilo que Deus ordenou que nós fizéssemos, nós precisamos cumprir com total lealdade. E esse é o princípio da vigilância. Estar vigilante, portanto, é anuir a vontade de Deus, é conhecer a vontade de Deus para você, e não, de forma alguma, fazer concessão. Não ter nenhum espírito de condescendência dizendo, eu já trabalhei demais para o Senhor, eu já fui ferido demais pela igreja, eu já fui ferido demais na minha caminhada com Deus, cansa esperar Deus voltar, agora eu vou dar um tempo e vou cuidar da minha vida. Você não tem esse direito. Você não tem o direito de gastar a sua vida da forma que você bem entender. Se você pertence ao Senhor, você não tem esse direito. Você precisa ter azeite na sua candeia. Você precisa ter a sua própria provisão. Para que quando o noivo vier à meia-noite, na virada do século, na virada do aion, no novo céu e na nova terra, você não seja pego sendo enredado pelos negócios desse mundo, se ocupando com as coisas desse mundo. O seu Senhor chama a você para que você se entregue totalmente a Ele. Mais uma vez, todos os dias, em todo o tempo, em todos os lugares, Deus nos quer totalmente para Ele. Deus nos quer totalmente para Ele. Amém? Amém mesmo? Feche seus olhos e vamos orar. Se Deus falou com você, ore agora no seu lugar. Se essa palavra fez sentido no seu coração e você precisa se acertar com Deus, acerte agora. Se você precisa consagrar sua vida mais uma vez a Ele, rever as suas agendas, rever os seus planos para o futuro. Esse é o momento que o Senhor nos trouxe aqui
para nos lembrar que Ele é o Senhor e não há outro. E não há outro. Ó Senhor, Deus bendito, obrigado por essa palavra. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pelo teu Espírito que inspirou essas letras. Senhor, que ela possa produzir os seus efeitos na mente e no coração de cada um dos meus queridos irmãos. E na minha mente e no meu coração também. Nessa noite nós aprendemos que o Senhor nos quer totalmente para Ti, Senhor. É por isso que nós consagramos a Ti a nossa vida. Nós sabemos a nossa vocação, do nosso chamado, da Tua vontade para nós. E nós dizemos sim, Senhor. Faça tudo aquilo que está no seu coração. Nós ouvimos e obedecemos a sua voz. Mesmo, Senhor, quando nós não sabemos como e quando, nós cremos que o Senhor tudo governa. Ó Senhor, que não falte a tua luz a iluminar os nossos caminhos. Que todas as nossas decisões sejam em direção à obediência de Cristo, Senhor. Faça isso, Pai, para a sua própria glória. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e as doces consolações do teu Santo Espírito seja com todo o seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Um resto de domingo abençoado para todos, semana cheia da graça. Nós tivemos aqui nessa manhã, igreja lotada, e nós tivemos uma comida muito gostosa. Eu preparei panetone, pizza. Na pizza eu não posso falar não, que eu sei quem preparou, né? Mas nós preparamos tanta coisa gostosa. E eu acho que sobrou, não sobrou, Flor? Sobrou muita coisa, tem muita comida gostosa na cantina. Então não vai embora, nós acabamos nosso culto sempre meia hora mais cedo, para ter um tempinho para que você coma o resto de hoje de manhã. Mas está tudo tão novinho, tão gostoso. Então, desça aqui na nossa cantina e esteja conosco ali, para a gente conhecer um pouco mais você, gastar mais um tempo juntos. Deus abençoe, irmãos. Semana cheia da graça.